Estamos de volta e a gente volta a falar aqui de COP30. Isso porque, olha, a primeira semana da COP30 terminou com um sinal misto. Houve avanços em saúde climática e proteção das florestas, mas os temas centrais para os mercados continuam bloqueados. E a segunda semana começa com a chegada aí dos ministros, além da pressão crescente por decisões que possam dar previsibilidade à transição energética e orientar também o fluxo de capital verde. E é para analisar aqui esses impactos, né, e os riscos que a gente conversa agora com o professor Pedro Cortes, que é analista de clima e meio ambiente aqui da CNN. Sempre bem-vindo por aqui, professor. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Um prazer retornar. Professor, vamos lá. Quais foram os principais impasses que a gente teve nessa primeira semana? Porque as delegações têm uma certa limitação, né, de até onde podem negociar. Exatamente, essa é a perspectiva, né? Nós tivemos um impasse grande em relação ao financiamento climático, porque, no fundo, os países desenvolvidos que têm um passivo ambiental significativo em relação às emissões, porque eles tiveram a sua industrialização baseada na emissão a partir do consumo de combustíveis fósseis, eles relutam em dar a contribuição solicitada pelos países em desenvolvimento. Então, não tanto uma dissonância em relação ao montante, mas como será feito esse desembolso e também se recursos privados entrarão nessa conta ou não. Por que essa dúvida? Se forem apenas fundos públicos, a quantia destinada aos emergentes será basicamente a fundo perdido. Se o capital privado participar desse bolo de financiamento, aí há a previsão de que possa ser, por exemplo, com juros subsidiados, mas de qualquer forma há um pagamento sobre isso, não seria uma doação. Então há essa discussão e há uma outra discussão sobre as NDCs, que são basicamente aquele documento que onde os países entregam os seus compromissos. Há uma pressão para que isso seja feito anualmente. E os países em desenvolvimento, eles reclamam, falam assim, olha, isso demanda equipe técnica, demanda recursos e nós não temos recursos para elaborar, né? Alguns desses países não têm recursos para elaborar as NDCs com esse intervalo reduzido. Uma outra questão que entrou também em discussão, que vai associada a financiamento climático, veja, tudo circunda financiamento climático. É a proteção, as normas ambientais, por exemplo, da União Europeia, que visam adquirir produtos, né, que determinam a aquisição de produtos, de commodities agrícolas, de países que não estão não estão produzindo essas commodities em áreas desmatadas ilegalmente ou áreas degradadas ilegalmente. Há países importadores na Europa que alegam que isso representa uma dificuldade logística que implica em custos, é difícil de lidar com isso, né? Porque você tem, às vezes, pequenos produtores que não têm como fazer essa rastreabilidade, isso implica em custos, mas os países também em desenvolvimento alegam que, olha, vocês estão impondo barreiras na prática sob a justificativa de serem barreiras ambientais, mas são barreiras econômicas, que vão impedir a gente a ter um maior acesso aos mercados mais importantes e, do outro lado, vocês restringem o financiamento. Então, vocês estão nos penalizando duplamente. Então, a discussão, basicamente, é em torno do dinheiro, né? Tendo como item principal o financiamento climático. Agora, com a chegada dos ministros de Estado, de vários países participantes, a discussão ela deixa de ser basicamente técnica para virar também uma discussão política, tendo em vista, como você mencionou, as delegações elas têm limites até onde elas podem chegar. E quando isso está restrito à área técnica, esse limite não é tão amplo. Com a chegada dos ministros de Estado, esse horizonte ele pode efetivamente se ampliar e aí a gente começa a perceber já, a partir de hoje, amanhã, já começa a perceber como essa COP está se delineando. E aí, pegando o gancho nisso que eu quero entender, quais são os sinais práticos, professor, que a gente precisa acompanhar, precisa observar nessa segunda semana para poder conseguir medir um progresso real? Então, uma das maneiras é verificar os drafts, né, os rascunhos do que está sendo feito, de como as negociações estão evoluindo a cada dia. Se eles forem mais propositivos, isso já sinaliza que a COP vai chegar a um bom termo.
Se eles forem aquelas declarações mais genéricas, assim, então estamos em negociação, estamos analisando, tal, as coisas ficam soltas, isso é um sinal de que há divergências dentro do grupo de países participantes. E isso também a gente poderá prospectar a partir de declarações de ministros dos estados participantes, né, dos países participantes. Se forem declarações mais objetivas, não, olha, chegamos, né, caminhamos para tal valor ou caminhamos para tal consenso, isso já sinaliza que a COP deve terminar em bom termo no final do prazo originalmente previsto. Se forem declarações genéricas só para constar como elementos de negociação, né, isso pode sinalizar que não está sendo fácil um consenso. Então, nesse início, na segunda, agora, terça-feira, que a gente vai ver, né, a partir desses resultados parciais das negociações, como as coisas estão se delineando. Então, vai ser meio fazer uma leitura nas entrelinhas do que for publicado, do que for dito, para perceber como as coisas estão caminhando. E pela tua experiência, professor, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, quais são as duas principais oportunidades que a gente tem agora em mesa, na sua visão, para essa semana, para a segunda semana da COP? Bom, basicamente é resolver a questão do financiamento climático, né, como ele vai ser estabelecido, porque a gente já ficou com esse saldo negativo, né, em termos do que não foi realizado na COP anterior, que foi realizado em Baku, ficou esse legado negativo para a gente resolver aqui na COP30, então tem essa oportunidade, e também sobre as ambições climáticas dos países participantes, se nós teremos efetivamente ambições mais fortes em relação à redução de emissões, de transição energética mais acelerada, ou se nós vamos ficar ali num meio termo que pode não ser o suficiente para manter o compromisso da COP de Paris, onde nós pretendíamos ou pretendemos manter o aquecimento em 1,5 graus. Perfeito, professor. Quero muito agradecer sua participação aqui conosco sempre. Espero você aqui ainda ao longo dessa semana para a gente entender todos os processos aqui, né, que tem acontecido lá na COP30. Obrigada, professor. Voltarei.